Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, com Mateus 17, de 10 a 13. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procurando compreender o texto no seu contexto, o profeta Malaquias, ele fala que antes da chegada do Messias, Elias virá para preparar o caminho, para restaurar tudo. É importante que nós possamos compreender que o profeta, ele fala o contexto, mas não literalmente. É tomado aqui a figura de Elias, apesar de Israel ter tido inúmeros profetas, é que Elias é considerado o maior deles, o maior dos profetas, porque foi Elias que combateu Acabe e sua esposa Jezabel, quando Acabe se deixa envolver totalmente, seduzido por Jezabel, e deixa de ser fiel a Deus. Israel passa a cultuar vários deuses, e Baal passa a ser como que aquele Deus de Israel. E Elias, sozinho, ele vem e desafia o rei Acabe, sua esposa e os profetas de Baal. Nós sabemos que Elias prepara um altar lá no Monte Carmelo e desafia os 450 profetas de Baal num confronto com ele sozinho. E nesse confronto, Baal, claro, não existe, Baal não é Deus, é uma falsidade, não se manifesta. E Elias clama ao Deus único, Deus de Israel, e Deus se manifesta, e com isso, Elias, sozinho, aniquila os 450 profetas de Baal. Nós estamos, nesse contexto, vivendo algo muito parecido, em que Israel não vive a fidelidade, a submissão ao senhorio de Deus, do Deus único e verdadeiro, e até mesmo aqueles que eram os responsáveis por manter a população, por manter o povo fiel a Deus, eles também, assim como na época de Acabe, eles se deixam seduzir e os escribas, fariseus, doutores da lei também são seduzidos pela riqueza, pela ganância, pela hipocrisia. E por isso que os discípulos vêm perguntar por que Elias deve vir. Mas não é exatamente Elias, mas o representante de Elias. E Jesus se refere que Elias já veio e aqui a figura de João Batista. Interessante, o maior de todos os profetas, agora representado pelo último dos profetas e aquele que teve a graça de apontar para o Messias. Enquanto os outros anunciavam o Messias, João o Batista
tem a graça de dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus diz: assim como fizeram com ele tudo o que quiseram, os discípulos lembravam que João tinha sido preso, tinha sido decapitado na prisão. E Jesus diz: assim também farão com o Filho do Homem. Também ele, Jesus, vai sofrer da iniquidade perversa desses que se tornam seus adversários, apesar de Jesus querer a conversão de todos. Mas Jesus já previne aos seus discípulos que sim, ele também sofrerá. Assim também o Filho do Homem, com H maiúsculo, sofrerá da parte deles. E eles compreendem mais tarde. Esse sofrer da parte deles, porque Jesus é o Messias. E a vinda de Jesus, ela proporciona esses confrontos pessoais. E eles têm duas opções. Ou acolhem o Evangelho de Jesus, ou rejeitam. Mas nessa rejeição é com oposição. Nessa rejeição é com desafios, é com mentira, é com falsidade. O importante, já que eles não acolhem a mensagem de Jesus, é fazê-lo calar, porque não tem outro meio. Ou escuta Jesus e se converte, ou o rejeita e procura aniquilar. E foi isso que eles fizeram. E agora nós pensamos, nós refletimos que já lá no tempo do profeta Elias, existia essa guerra entre o bem e o mal. Essa guerra entre o Deus Todo-Poderoso e os seus opositores, os falsos deuses. Também hoje, nós somos confrontados a todo instante, a toda hora, quando nos apresentam falsos deuses. Os Baais de hoje em dia é aquilo que se põe acima de Deus, acima de Jesus. Todas as vezes que eu tenho uma prioridade sobre algo em detrimento a Jesus Cristo, é um Baal que está me dominando. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos seduzidos. O mal, ele é tinhoso, o mal é mentiroso, é sedutor. E vem nos seduzindo com vantagens tentadoras, mas que vão trazer um sofrimento terrível, porque é mentira, é falso e é passageiro. Nós precisamos refletir em tudo aquilo que pode estar nos afastando da mensagem de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estiver nos afastando do Deus uno e trino, do Deus verdadeiro, aquele que se fez como um de nós para experimentar a nossa humanidade e santificá-la. Portanto, esse chamado que o Senhor faz a você e a mim, de optar por Ele, o Deus único e verdadeiro. Façamos então um compromisso de tudo aquilo que nos distancia de Deus e nos aproxima de algum Baal, seja o dinheiro, seja o poder, seja a mentira, a promiscuidade, a devassidão, a desonra, tudo aquilo que esteja nos seduzindo, façamos um compromisso de renunciar inteiramente e proclamarmos o senhorio de Jesus em nossas vidas, preparando-nos, portanto, o nosso coração para ser essa manjedoura onde Jesus venha nascer. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.